Estamos de volta com o Planeta Campo. E hoje vamos voltar a discutir os principais pontos da proposta que regulamenta o mercado de carbono no Brasil, aprovada na semana passada pelo Senado e que voltou para análise da Câmara em razão de mudanças da PL feita pelos senadores. Após isso, a proposta segue para a sanção presidencial. Vamos entender melhor então como fica essa situação com o gerente de carbono da Econ Soluções Ambientais, Marcelo Stabile. Boa tarde, Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco. Bom? Maravilha. Marcelo, quais são os principais pontos para a gente começar essa entrevista desse projeto de lei do mercado de carbono e por que é considerado uma pauta tão importante para o Brasil? Então, é muito interessante, porque o Brasil é um dos poucos países, né, assim, que está em desenvolvimento, que está dentro do G20, que precisa ter um mercado regulado ainda, né? Então, é uma coisa que tem sido pensada há muito tempo, né? Houve tentativas, houve projetos de lei feitos de mercado de carbono lá atrás, inclusive pela Câmara, né? Aí, no ano passado, o Senado começou um projeto de lei e mandou esse projeto para a Câmara. E lá a Câmara falou, olha, a gente já tinha um projeto aqui, então eles fizeram um desenho disso e mandaram para o Senado. Entendo que nas últimas 3, 4 semanas houve muitas discussões e um acordo na geração desse mercado de carbono, do texto do PL, e com esse acordo ele passou, foi aprovado semana passada no Senado e deve passar por aprovação hoje na Câmara dos Deputados. Uma coisa interessante é que ele vai criar um mecanismo para você ter cotas de emissões, né? Então é o que o pessoal chama de cap and trade. Então você vai ter cotas e você vai ter suas emissões mensuradas. Se você emitir mais do que você pode, você vai ter que comprar cotas. E é interessante pensar assim, a gente está falando do projeto que deve ser aprovado hoje, mas a implementação efetiva dele vai demorar pelo menos uns 5 anos, né? Isso que está no PL. Então é importante para a gente pensar no país como é que a gente precifica o carbono, né? E reduzir as emissões das atividades industriais, que é mais onde está o foco dele. Bom, o Senado então fez algumas modificações no texto. Eu queria que você explicasse de forma resumida então quais foram esses principais trechos alterados e existe então essa expectativa desse projeto, como você mencionou antes, avançar na Câmara dos Deputados, certo? Sim, com certeza. Na verdade, assim, quando o texto voltou da Câmara para o Senado, tinha muitas coisas que estavam muito complexas, muito longas, né? Então você tinha parágrafos e incisos muito compridos que falavam de 2, 3, 4 temas, e isso daí foi dividido. Então você teve uma simplificação, teve muito corte no texto, tirou-se o CRAM, que é a cota de recebíveis e certificados do agronegócio. Já existia uma discussão sobre a não venda de créditos futuros, né? Então, você tem que vender algo que você já gerou, não algo que você vai gerar, e definiu algumas coisas. Acho que nessa última semana, né, essas últimas 2 semanas, na verdade, da negociação do Senado na Câmara, a grande mudança é a retirada da CRAN do texto e a simplificação do texto, né? A lei já é uma coisa mais difícil de entender, né, para o leigo, mesmo não para o leigo. E aí o que foi feito foi de muito simplificar a leitura, para a gente entender o que é um artigo, o que é um inciso, o que é um parágrafo, cada um só tratar de um tema, ter frases mais claras, né? Também discute-se, né, a tributação, isso é uma preocupação do setor, e o agronegócio. Bom, você mencionou também que esse projeto de lei sendo aprovado, a gente vai ter aí um período para que isso seja aplicado, né? Quais órgãos ficarão responsáveis pela gestão dessas regras e recursos do mercado de carbono e quais podem ser os impactos para o agro, Marcelo? Então, na verdade, uma das coisas é que o agro primário, né, como é em vários países do mundo, ele foi retirado da lei. Então, a gente não tem necessariamente o agro primário participando dessa lei, e isso é interessante do ponto de vista de que outros mercados também são assim, né? E o agro tem um interesse, porque ele pode no futuro gerar créditos,
mas ele também pode fazer remoções, né? Que isso é algo que mais para frente vai ser discutido. Dentro do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, tem o comitê gestor, que vai ser o gestor executivo. Você tem um comitê integrado de mudança do clima, se não me engano, que vai meio que dar ordem, e você tem um comitê técnico consultivo que vai falar das metodologias. Porque uma coisa que a gente fala assim, muito é pensar no que é o mercado brasileiro de comércio de emissões, né? O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que é o que está na lei. E muito se fala sobre redução de emissões florestais. Mas não é só este assunto que entra, né? Então, o setor mais afetado é o setor industrial, né, de produção, e eles vão ter tetos de emissão, eles vão ter que fazer essas trocas. Então, entre os três, entre o órgão gestor, o SIM e o comitê técnico, você vai ter metodologias nacionais ou internacionais que serão aprovadas. A partir dessas metodologias, você tem que ter monitoramento e reporte do que está acontecendo. E aí as indústrias vão passar por um mercado teste nesses próximos 3, 4, 5 anos até a implementação efetiva, onde haverá um teto de emissões que tem que ser respeitado. O que não tiver no teto vai ter que ser comprado do mercado regulado. Serão créditos mais caros e alinhado com a prática de mercado mundial. Marcelo, quero agradecer a sua participação aqui no Planeta Campo. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês. Até mais. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.